Bem-vindo ao canal A Maldição da Lua Cheia. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo episódio. O grito silenciado. Eco da primeira caçada. Pedra Branca sempre fora um lugar onde os sussurros eram mais altos que os gritos, onde o silêncio do campo guardava segredos mais densos que a neblina matinal. Um vilarejo esquecido, aninhado entre montanhas que pareciam tocar o céu, mas que, na verdade, escondiam abismos insondáveis. Ali as histórias não eram contadas, eram vividas, e a mais antiga delas era como uma sombra que se alongava ao pôr do sol, prometendo uma escuridão que a luz do amanhecer jamais conseguiria dissipar por completo. Os moradores, com o passar das gerações, haviam aprendido a viver com um nó na garganta, uma resignação silenciosa diante de um segredo antigo, uma maldição tão intrínseca ao solo quanto as pedras que davam nome ao lugar. Foi para esse silêncio opressor que o Ford Landau preto, imponente e clássico, deslizou silenciosamente como uma sombra densa, parecendo mais uma extensão de Donizete do que um mero veículo. Sua presença por si só já alterava a atmosfera rarefeita de Pedra Branca, como uma rocha atirada em um lago estagnado. Sob o sobretudo escuro que o envolvia como uma segunda pele, seus músculos definidos sugeriam uma força contida, quase mítica, e seus olhos, de um verde vibrante e profundo, examinavam o vilarejo com uma acuidade que transcendia a visão comum. Não havia pressa em seus movimentos, apenas a certeza inabalável de um propósito que o impulsionava, uma certeza visceral que vinha da própria natureza mutante que o havia refeito, transformando-o de vítima em guardião. Ele era, agora, uma entidade de pura vontade, focada em sua missão: purificar e neutralizar o mal onde quer que ele se manifestasse. Desde o momento em que a estrada de terra batida sob os pneus do Landau havia sinalizado a proximidade de Pedra Branca, Donizete sentira a anomalia. Não era um cheiro óbvio ou um som distinto, mas um zumbido de baixa frequência, quase inaudível para ouvidos humanos normais. Era uma distorção na teia da realidade, uma vibração parasita que seu ser purificado detectava com a precisão de um sismógrafo sobrenatural. A energia daquele lugar estava corrupta, pesada, quase palpável em sua malignidade. Uma camada de medo velado, denso como a poeira antiga nas ruas, pairava no ar. Um medo que os habitantes tentavam esconder sob a fachada de uma rotina monótona e existências encolhidas. As poucas pessoas que ele vislumbrou pelas janelas empoeiradas ou nos batentes das portas entreabertas pareciam fantasmas, seus rostos cinzentos marcados por uma resignação cansada, uma aceitação sombria de um destino imutável. Ninguém o cumprimentou, ninguém o questionou, e os raros olhares que ousavam segui-lo eram carregados de uma antiga dor, uma advertência silenciosa. O Landau parou discretamente na praça central, em frente a uma igrejinha de pedra antiga, quase desmoronada. A pedra, ele notou, era de um branco pálido, quase como ossos desbotados pelo tempo e pelo sol incessante. Uma ironia cruel para um lugar onde a escuridão parecia fincar suas raízes mais profundas. Ele desceu do veículo, o ar fresco da noite envolvendo-o em um abraço gelado, mas em seu olfato aguçado havia uma lufada sutil de algo putrefeito, de metal quente, quase como sangue oxidado, e um cheiro rançoso de carne que o vento tentava, sem sucesso, disfarçar. Sua acuidade visual aprimorada esquadrinhou o chão úmido da praça com uma precisão cirúrgica. Ali, entre as pegadas irregulares dos moradores e os sulcos profundos das carroças, havia algo diferente. Marcas incrivelmente grandes, com 3 ou 4 dedos robustos, pareciam ter sido cravadas por garras monstruosas em vez de pés, algumas delas até mesmo arranhando a superfície da pedra com uma força aberrante, impossível para uma criatura humana. Donizete tocou uma delas com a ponta do dedo, sentindo não a textura fria da pedra, mas a ressonância da violência implícita nela, a força bruta de um golpe que nenhum ser humano, por mais forte que fosse, poderia desferir. Ele percebeu padrões. Aquelas pegadas não eram aleatórias. Elas seguiam um rastro apontando para as vielas mais escuras, para os limites da floresta que abraçava a vila como uma mortalha verde. Sua mente, aguçada pela transformação, processava os sinais, ligando pontos que para outros seriam apenas vestígios sem sentido. Era a assinatura de um predador, mas um predador que desafiava as leis da natureza.
A noite avançava em passos lentos e inexoráveis, e com ela, a lua começava a subir por trás dos picos denteados das montanhas, uma orbe prateada que parecia mais um olho vigilante e gélido do que uma fonte de luz. O silêncio da vila tornou-se ainda mais pesado, um prelúdio ensurdecedor para algo terrível, um tamborilar inquietante que batia no peito de cada morador. Donizete não precisava de avisos, de lendas sussurradas ou de medos infundados. Sua intuição, forjada na fornalha do sofrimento e purificada, gritava em uma sintonia perfeita com o zumbido crescente da anomalia. O mal em Pedra Branca não era uma maldição estática, um eco amortecido do passado. Era uma criatura viva, pulsante, que despertava sob o brilho da lua cheia, como um carrasco despertado por seu sinal, pronto para iniciar um novo ciclo de terror. A energia fria e sintética que emanava da floresta intensificava-se a cada segundo, um presságio de que o tempo estava se esgotando e o destino de Pedra Branca estava prestes a ser reescrito. De repente, sem aviso, um som cortou o ar como uma lâmina fria. Um uivo. Não era o uivo solitário de um lobo comum, nem o lamento melancólico de uma fera da floresta. Era um lamento bestial, profundo e arrepiante, carregado de uma fúria primordial e uma agonia indizível, uma promessa de dor e carnificina. Ele ecoou pelas montanhas, rebatendo nas rochas e silenciando os pássaros da noite, enquanto os cães da vila encolhiam-se em um choro baixo e aterrorizado, compreendendo o que seus donos se recusavam a aceitar. Donizete ouviu os sussurros que se tornaram gritos abafados dentro das casas, o som de portas sendo trancadas com desespero, de orações apressadas e murmuradas em tons inaudíveis. O medo, antes velado por uma fina camada de negação, agora se derramava livremente sobre Pedra Branca, como um rio de terror que transbordava suas margens, engolindo toda e qualquer esperança. A acuidade sensorial aprimorada de Donizete captou os sussurros esparsos da floresta, não os do vento entre as folhas, mas o barulho estranho entre as árvores, o farfalhar de algo grande e pesado, se movendo com uma velocidade impossível e uma graça sobrenatural. Ele se virou, seus olhos verdes fixos na escuridão que engolia a borda da mata, sentindo a energia corrupta se concentrar em um ponto específico. Não havia dúvida. A fera estava solta, e seu destino era a vila. E naquele exato momento, um grito, mais alto e mais desesperado que qualquer outro, irrompeu de uma das casas mais isoladas. Um som que rasgou o véu da noite, seguido por um silêncio abrupto e sinistro. Um silêncio que pesava mais que 1000 lamentos. O grito de um pavor que não teria fim. O sinal inconfundível de que a lenda sombria do lobisomem de Pedra Branca acabara de ganhar sua primeira vítima naquela noite, reescrevendo o destino da comunidade com sangue e terror. A urgência daquele som, seco e absoluto, estalou na mente de Donizete como um chicote gélido. Não havia tempo para ponderar, apenas para agir. Seus músculos, antes apenas definidos, agora pulsavam com uma energia purificada, uma força quase mágica que o impulsionava. Ele se moveu, não correu como um homem, mas deslizou como um espectro, seu sobretudo escuro esvoaçando com a graça e a velocidade de uma sombra caçando sua presa. Em um piscar de olhos, as poucas dezenas de metros que o separavam da casa isolada desapareceram sob seus pés. O cheiro, antes pútrido e distante, agora era avassalador, misturando o metálico do sangue fresco com a bile amarga do medo. A porta da casa estava escancarada, rasgada das dobradiças como papel. Não havia resquícios de fechaduras ou trancas. A madeira estava estilhaçada, as farpas apontando para fora, como se uma explosão de fúria primordial tivesse sido liberada ali dentro. Donizete parou na soleira, seus olhos verdes penetrantes varrendo o interior. O silêncio era ainda mais opressivo que o grito, um vácuo onde a vida fora sugada. A sala estava em ruínas, móveis virados, objetos quebrados, uma destruição caótica que não pertencia a um invasor humano. Era a marca da besta, da força bruta desmedida, do corpo que se movia com a agilidade impossível de um pesadelo. Ele avançou cautelosamente, cada sentido calibrado para o sobrenatural. O zumbido de baixa frequência, quase inaudível para humanos normais, vibrava em seu peito.
um sismógrafo interno para a anomalia que acabara de passar por ali. No centro da sala, um rastro escuro manchava o assoalho de madeira, arrastando-se para o interior da casa. Não era um rastro de sangue contínuo, mas um conjunto de marcas de arrasto e pingos espaçados, como se a criatura tivesse arrastado sua vítima, ou parte dela, para longe dali. Uma lufada de ar pútrido no ar pesado confirmou o que sua visão já processava. Fragmentos de tecido, talvez roupas, estavam esfarrapados e ensopados de um líquido escuro e denso, espalhados como folhas mortas. Não era apenas a carne, era a essência da vida, desfeita em um instante de horror. Donizete abaixou-se, examinando uma das marcas no chão. As pegadas eram ainda mais claras aqui, cravadas na madeira com uma profundidade assustadora, as garras afiadas deixando sulcos profundos. Ele sentiu a energia fria e sintética que impregnava o local, um resíduo da criatura. Não era uma energia puramente orgânica, havia algo de corrompido, quase industrial em sua essência, diferente das manifestações de mal que já encontrara. Era como se a maldição, a fonte da transformação, tivesse sido intensificada, adulterada. Ele notou algo sutil, um brilho quase imperceptível de algo que não era madeira ou sangue. Com um toque leve, ele raspou uma pequena partícula. Metal quente, com um cheiro estranho, químico, que sua acuidade olfativa aprimorada registrou de imediato. Não um metal comum, mas um tipo que evocava máquinas, experimentos, algo fora do natural. A besta não estava sozinha. Havia uma mão por trás de sua manifestação, uma mente a orquestrar, ou pelo menos a aprimorar, o ciclo de terror. Isso tornava a tragédia da maldição ainda mais complexa, mais perigosa. Sua mente, aguçada pela transformação, começou a processar os sinais, ligando pontos que para outros seriam apenas vestígios sem sentido. As lendas locais falavam do lobisomem como uma maldição antiga, algo que surgia de tempos em tempos. Mas esse uivo, essa força destrutiva, as marcas de garra na pedra, o cheiro de metal e químicos, tudo isso parecia uma versão amplificada, uma crueldade injetada na essência da tragédia. A criatura havia levado sua vítima para a floresta. O rastro era inequívoco. Mas por quê? Não era apenas para se alimentar. Havia um propósito mais sombrio, uma condução, talvez. A linguagem sombria que Donizete buscava compreender parecia estar escrita em cada arranhão, em cada fragmento, em cada pulsação da energia corrupta. O mal em Pedra Branca era mais do que uma fera, era um instrumento, e os fios que o manipulavam estavam escondidos na escuridão da mata. Com um último olhar para a casa devastada, Donizete ergueu-se. A lua cheia pairava agora, alta e indiferente, banhando a cena em um brilho prateado que realçava as sombras. O tempo estava se esgotando, e a cada segundo, a fera se distanciava, levando consigo não apenas a vítima, mas também as respostas. Ele precisava seguir. A trilha era clara, embora perigosa. A floresta, antes apenas uma barreira verde, agora se revelava como um labirinto de horrores potenciais, um esconderijo perfeito para o que se movia dentro dela. Donizete sabia que estava entrando em território inimigo, mas não havia hesitação em seu porte imponente, apenas a certeza inabalável que vinha de sua própria natureza mutante. Sua missão não era apenas neutralizar a fera, mas desvendar o que a tornava tão diferente, tão aprimorada. Ele seguiu as marcas que se tornavam mais esparsas à medida que se aprofundava na mata. Os galhos secos estalavam sob seus pés com um ritmo quase inaudível, sua agilidade sobrenatural permitindo-lhe mover-se como um fantasma, evitando armadilhas naturais e os perigos do terreno irregular. A audição aprimorada captava cada sussurro esparso da floresta, cada movimento de folhas, cada som de criatura noturna, procurando por qualquer indício do lobisomem. O cheiro de metal e carne permanecia, fraco, mas presente, guiando-o como um fio invisível. A energia corrupta pulsava mais forte agora, quase como um farol, levando-o para o coração da anomalia. Donizete sentia a tensão subjacente no ar, a irritabilidade quase tangível que a presença da entidade causava no ambiente, a forma como a própria teia da realidade parecia distorcida ao redor do rastro da fera. A floresta se fechava ao redor dele,
as árvores antigas e retorcidas, parecendo garras esqueléticas estendendo-se para o céu noturno. A trilha do lobisomem levava-o para uma parte mais densa da mata, onde a luz da lua mal conseguia penetrar, criando um manto de escuridão quase total. De repente, a acuidade visual de Donizete captou uma mudança sutil no terreno. A vegetação parecia mais escassa, o chão mais rochoso, e o cheiro de metal e químicos se intensificava dramaticamente. Era o mesmo odor que sentira no interior da casa, agora concentrado, quase tóxico. Sua intuição gritava. Ele estava se aproximando. Entre as árvores retorcidas, ele vislumbrou uma clareira. Não era uma clareira natural. Havia algo artificial em sua disposição, como se o terreno tivesse sido forçado ou desfigurado. No centro, algo se erguia. Uma estrutura. Não era uma casa ou um celeiro, mas uma espécie de torre baixa, tosca, feita de pedras empilhadas de forma irregular e argamassa escura. Símbolos. Gravados nas pedras, estavam os mesmos símbolos recorrentes que Donizete havia observado em outras manifestações do mal pelo Brasil. As marcas geométricas, as linhas interligadas, os círculos quebrados que pareciam gritar uma linguagem sombria que ele ainda não havia decifrado por completo. Era a assinatura do mal manipulado, a prova de que Pedra Branca não era apenas vítima de uma maldição folclórica, mas de algo muito mais sinistro e organizado. O zumbido da energia fria e sintética explodiu em seus sentidos, tornando-se quase doloroso, um crescendo de distorção. Donizete sentiu a vibração da anomalia na teia da realidade, agora intensificada a um ponto insuportável. A estrutura de pedra irradiava essa energia, agindo como um epicentro. O lobisomem estava ali. Ele podia sentir a presença da criatura selvagem e instável, misturada à energia corrupta que emanava da torre. Mas não era apenas a fera. Havia um outro cheiro no ar, sutil, mas inconfundível para seus sentidos aprimorados. O cheiro de humanos. Não de aldeões, mas de homens em movimento, com o odor de suor, metal e uma familiaridade de equipamentos. Guardas. Aquela estrutura não era apenas um altar ou um foco de mal. Era um posto, um ponto de controle. Ele se escondeu nas sombras densas das árvores, sua silhueta imponente mesclando-se perfeitamente com a noite. Seus olhos verdes varreram o perímetro da clareira, mapeando posições de câmeras térmicas, que zumbiam com uma energia que ele podia sentir, e as rotas de patrulha dos guardas. Eles estavam armados, equipados com rádios e lanternas, mas sua presença era desorganizada, talvez apenas sentinelas de uma operação maior. Donizete percebeu que a fera não estava apenas solta, ela estava sendo guiada ou contida de alguma forma. Aquele era o covil, o centro da operação, e o lobisomem era uma ferramenta, um experimento. De repente, um movimento. A fera. Ela não estava na torre, mas estava sendo levada, quase arrastada, por dois dos guardas em direção à estrutura. O lobisomem estava em sua forma bestial, pelagem escura e eriçada, garras e dentes expostos, mas não estava atacando os homens. Estava sendo conduzido. A criatura soltou um rosnado baixo, quase um lamento, um som de contenção, de dor forçada. Donizete sentiu a agonia subjacente ao rosnado, a tragédia da maldição sendo explorada, manipulada. Os guardas tinham coleiras grossas em suas mãos, conectadas a algo que parecia envolver o pescoço da criatura, talvez um tipo de supressor ou um controlador. A fera se debatia, mas a força dos guardas, e o que quer que estivesse em seu pescoço, a mantinha submissa. A visão de Donizete, aprimorada, captou os detalhes dos homens e seus equipamentos. Não eram bandidos comuns, eram bem treinados com um propósito frio em seus olhos. A energia corrupta que emanava da torre de pedra parecia ser o que dava a eles essa autoridade sobre a criatura. Essa não era uma simples caçada ao lobisomem, era uma operação, e ele havia tropeçado no coração dela. Seus olhos verdes, que irradiavam uma sabedoria antiga e um poder calmo, endureceram. Ele não estava apenas purificando o mal, estava desmantelando uma rede, um esquema que usava a tragédia folclórica como uma arma. O lobisomem, o uivo, as mortes, tudo era parte de um plano maior, e Donizete sabia que tinha acabado de se expor a algo muito mais perigoso do que qualquer maldição que já enfrentara. A torre pulsava,
O lobisomem rosnava contido, e os guardas se aproximavam, seus rostos iluminados fracamente pelas lanternas, revelando a fria determinação de quem não esperava ser perturbado. Donizete estava na boca do lobo, e o jogo acabara de começar. O silêncio da noite, antes apenas pontuado pelos sons distantes da floresta, tornou-se uma orquestra de tensões invisíveis. Donizete, um espectro em seu sobretudo escuro, fundiu-se ainda mais com a escuridão das árvores, tornando-se quase indistinguível das sombras mais profundas. Os guardas avançavam. As luzes de suas lanternas riscavam a escuridão como lâminas errantes, e o tilintar metálico de seus equipamentos era um prenúncio. Ele podia sentir o calor residual das câmeras térmicas, não apenas detectando sua posição, mas sentindo o fluxo energético que as percorria. Não era um hack, mas uma forma de telecinese energética, uma extensão de sua própria energia purificada que lhe permitia sintonizar-se com a corrente que as animava. Com um foco intenso, quase um pensamento silencioso, ele canalizou uma onda sutil, um pulso quase imperceptível. Uma por uma, as câmeras cintilaram, suas lentes parecendo cegar, a energia dissipando-se em um estalo mínimo, inaudível para ouvidos humanos, mas claro como um grito em seu sentido aprimorado. O campo de visão inimigo acabava de ser reduzido ao alcance de suas lanternas e à falibilidade da percepção humana. A criatura, o lobisomem, continuava a ser arrastada, seus rosnados agora mais fortes, mesclados a um lamento primal que reverberava na alma de Donizete. A dor forçada da fera era quase palpável, uma aberração da maldição natural transformada em ferramenta. Os guardas alheios à escuridão que os observava concentravam-se em controlar a massa peluda e selvagem que se debatia entre eles. Eram 3 agora, os 2 que o arrastavam e um terceiro que se juntara a eles, mantendo a formação. Os olhos verdes de Donizete brilhavam com uma determinação implacável, a sabedoria antiga refletida em sua profundidade. Ele não estava ali para ferir aqueles homens, a menos que fosse absolutamente necessário. Seu propósito era desmantelar a operação, purificar o mal e libertar o que havia sido corrompido. Como um vulto, Donizete se moveu. Sua velocidade sobrenatural era uma dança silenciosa com o vento, um sussurro na folhagem que mal tremia com sua passagem. Ele não precisava de caminhos abertos. O terreno irregular, as raízes salientes, os galhos baixos, tudo se tornou parte de sua rota. Em um piscar, ele estava atrás do primeiro guarda, que sequer teve tempo de reagir. Um movimento rápido e preciso, um golpe certeiro na nuca, desativando o homem sem um som. O corpo caiu como um saco de areia, absorvido pela densidade da floresta. Os outros 2 guardas, ainda lutando com o lobisomem, não perceberam. Donizete já estava na retaguarda do segundo. Mais um golpe, mais um corpo inerte. A eficiência brutal de seus movimentos contrastava com a graça quase etérea de sua presença. O último guarda, sentindo um tremor de perturbação no ar, ou talvez a súbita ausência de seus companheiros, virou-se bruscamente, a lanterna varrendo a escuridão. O feixe de luz capturou os olhos verdes de Donizete por um instante, um vislumbre de poder contido antes que ele desaparecesse novamente na noite. O guarda gritou, soltando a coleira do lobisomem por um momento e erguendo sua arma. Mas Donizete já estava em movimento, uma rajada de vento que culminou em um impacto. O guarda foi desarmado, sua arma girando no ar antes de cair no chão com um baque surdo, e então ele também foi silenciado, caindo sem consciência. A criatura, agora solta de seu controle imediato, soltou um urro de dor e confusão, debatendo-se contra a coleira que ainda apertava seu pescoço. Donizete se aproximou da fera com cautela, seus sentidos focados na energia fria e sintética que emanava do artefato em volta do pescoço do lobisomem. A maldição, a verdadeira tragédia da criatura, estava sendo amplificada e canalizada por aquele dispositivo. O objeto era feito de um metal escuro e desconhecido, incrustado com aqueles mesmos símbolos da linguagem sombria que ele havia visto na torre. Não era apenas uma coleira, era um regulador, um intensificador de sofrimento que forçava a criatura a um estado de fúria controlada, direcionando-a como uma marionete. Ele podia sentir o fluxo de energia corrupta vindo da torre, alimentando o artefato.
Era uma conexão direta, um cordão umbilical de malevolência. O lobisomem, sentindo a aproximação de Donizete, rosnou, suas presas expostas em um desafio instintivo, mas havia um tremor em seu corpo, uma exaustão que falava de um tormento prolongado. Os olhos da fera, vermelhos e selvagens, não revelavam a astúcia de um predador, mas a desesperança de um prisioneiro. Não havia inteligência ali, apenas um sofrimento bestial. Donizete sabia que não poderia simplesmente remover o dispositivo. Ele estava intrinsecamente ligado à energia da torre e poderia explodir ou liberar uma onda de pura corrupção se desativado de forma abrupta. Era preciso purificar a fonte, cortar o cordão que a alimentava. Seus olhos verdes varreram a torre novamente, percebendo agora que a pulsação da energia fria não era aleatória. Havia um padrão, um ritmo que lembrava uma batida de coração, um motor sombrio que alimentava toda a operação. A torre não era apenas um ponto de controle, era o gerador, o coração da maldição manipulada. Ele podia sentir a presença de mais guardas dentro da estrutura, talvez o cérebro por trás de tudo isso. A verdadeira caçada estava prestes a começar. Donizete precisava desativar a torre, desmantelar o dispositivo de controle e só então tentar purificar o lobisomem. Com um último olhar para a criatura contida, Donizete se moveu em direção à torre de pedra. Cada passo era deliberado, cada músculo tenso, seu sobretudo escuro esvoaçando levemente como as asas de um abutre noturno. A energia corrupta emanava da estrutura com uma força avassaladora, tentando invadir sua mente, projetar medos e ilusões, mas sua vontade, forjada na fornalha do sofrimento e purificada, era inquebrável. Ele era imune, uma muralha contra a malevolência psíquica. Sua mente processava as informações ligando os pontos, os símbolos, a energia sintética, a manipulação de uma maldição folclórica. Era uma assinatura, sim, mas de quem? De que organização se valia do sofrimento alheio para seus propósitos sombrios? Ele encontrou uma entrada disfarçada, uma fenda nas pedras que mal era visível, mas que para seus olhos aprimorados era uma porta convidativa. A escuridão interna era absoluta, mas Donizete podia ver, não com a luz, mas com a percepção do fluxo de energia. As paredes eram frias, úmidas, e o ar era denso, carregado com o cheiro metálico e químico que ele associara aos guardas, e mais intensamente, a energia corrupta. O zumbido era ensurdecedor agora, vibrando em seus ossos, uma melodia dissonante do mal. No interior, a torre se revelou um labirinto de corredores estreitos e celas improvisadas. Havia equipamentos eletrônicos espalhados, monitores que exibiam padrões de energia e mapas da região, confirmando suas suspeitas de uma operação de controle e observação. Donizete desativou cada painel que encontrava, usando sua telecinese energética para cortar o fluxo, sentindo o coração da torre batendo mais forte à medida que se aproximava de seu centro. Os poucos guardas que encontrou em seu caminho foram neutralizados com a mesma precisão cirúrgica de antes, sem mortes, apenas a eficiência brutal de um guardião implacável. Finalmente, ele chegou a uma câmara central. No meio dela, um grande painel de controle, brilhando com uma luz verde doentia, estava conectado a um emaranhado de cabos que desapareciam no chão e nas paredes, convergindo em um único ponto. Um obelisco de pedra negra, polida e gravada com os mesmos símbolos que adornavam a torre. Era dali que a energia corrupta emanava, pulsando como um tumor maligno. E ao lado do obelisco, um homem. Ele era alto, magro, vestido com um uniforme tático escuro, diferente dos guardas comuns. Seus olhos, mesmo à distância, tinham um brilho frio e inteligente, mas vazio de qualquer emoção humana. Ele estava manipulando o painel, ajustando algo, e o rosnado do lobisomem lá fora intensificava-se a cada toque. Não era uma maldição folclórica aleatória. Era engenharia, manipulação de um sofrimento primordial para fins desconhecidos. O homem era o condutor, o maestro daquele sofrimento. Donizete não hesitou. Seu corpo imponente moveu-se com a graça predatória de um espectro, fechando a distância em segundos. O homem, por sua vez, reagiu com uma agilidade surpreendente, sacando uma pequena arma de alta tecnologia que emitia um zumbido estranho. Ele não era um combatente comum.
Sua postura indicava treinamento e uma consciência aguçada, talvez até mesmo algo a mais. O tiro veio rápido, um feixe de energia concentrada, mas Donizete já estava desviando, seu corpo contorcendo-se em uma dança impossível. A rajada passou raspando, atingindo a parede e deixando uma marca de queimadura escura. Você não deveria estar aqui. A voz do homem era fria, calma, quase entediada, sem qualquer traço de surpresa. Você é a anomalia. Nós monitoramos o fluxo de energia na rede e você é um ruído que não deveria existir. Donizete não respondeu com palavras. Seus olhos verdes eram uma promessa silenciosa de retribuição. Ele avançou, não com raiva, mas com a certeza visceral que vinha de sua própria natureza mutante. O homem disparou novamente, e desta vez, Donizete não desviou completamente. A energia atingiu seu ombro, uma dor aguda, mas a força purificadora em seu interior agiu instantaneamente, dissipando a energia corrupta do projétil, transformando a dor em uma mera picada. Sua resiliência era um escudo contra a própria malevolência que o homem manipulava. O agressor recuou, um lampejo de surpresa finalmente cruzando seu rosto. Ele não esperava tal resistência. Donizete o alcançou, um movimento rápido de pulso, desarmando-o com um golpe que quebrou a arma em pedaços metálicos. A mente do homem tentou invadir a de Donizete. Uma onda de influência mental, mas o escudo mental de energia purificada repeliu o ataque sem esforço. O ataque mental ricocheteando no agressor com a força de um soco invisível. O homem cambaleou as mãos na cabeça, um grunhido de dor escapando de seus lábios. Você não é humano? Ele ofegou, seus olhos fixos nos verdes penetrantes de Donizete. Você é a purificação. Como Donizete o agarrou pelo colarinho, sua força quase mágica levantando o homem do chão sem esforço aparente. Seus olhos verdes estudavam o rosto do agressor, buscando as respostas para os símbolos, para a linguagem sombria, para a rede de mal que parecia se estender por todo o país. O homem tentava resistir, mas estava preso, uma marionete nas mãos de um poder que ele não conseguia compreender. Quem está por trás disso? A voz de Donizete, embora um sussurro, reverberou com a autoridade silenciosa que ele exalava. Os símbolos, o que eles significam? O homem riu, uma risada quebrada e perturbadora. Significam o futuro, guardião. A ordem emergindo do caos. A humanidade, aprimorada ou erradicada se não se dobrar. Você é apenas uma pedra no caminho. O grande arquitetura, ele te observou. Ele sabe o que você é. A menção de grande arquitetura e a ideia de ser observado enviou um calafrio incomum pela espinha de Donizete. Era um nome, um título, que se encaixava na perfeição com a complexidade e a escala do mal que ele vinha confrontando. Não era apenas um grupo, era algo maior, com uma mente mestra. Os símbolos, a energia sintética, a manipulação de seres como o lobisomem, tudo fazia parte de um plano global, uma arquitetura do mal. A risada do homem se intensificou. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente, e um brilho violeta emanou de seus olhos, diferente da energia corrupta da torre, mas igualmente sinistra. Nós somos a ordem, e você será o primeiro a ser desfeito. Ele virá por você. A energia no interior do homem explodiu em uma onda de puro caos. Donizete sentiu a intenção, um ataque suicida de energia psíquica concentrada, um último ato de subserviência a essa grande arquitetura. Ele não teve tempo para questionar. Sua energia purificada reagiu instintivamente. Uma onda crescente de luz branca irrompeu de seu corpo, envolvendo o homem. Não era uma explosão, mas uma purificação instantânea, um ato de anulação. O brilho violeta do homem se apagou, e ele se desfez em nada, não em pó ou cinzas, mas como se nunca tivesse existido, seu corpo se dissolvendo em um etéreo sopro de ar, deixando apenas o cheiro de ozônio e um vazio perturbador. Donizete ficou ali, a onda de energia purificadora dissipando-se, o resíduo do ataque mental do homem se esvaindo no ar. A câmara estava silenciosa, exceto pelo zumbido da torre, que parecia ter diminuído de intensidade, confusa pela súbita ausência de seu maestro. A revelação foi um choque. Não apenas a existência de um cérebro por trás da rede, mas a capacidade desse inimigo de se anular
de desaparecer sem deixar rastros, provando a extensão de seu controle e a natureza quase sobrenatural de seus agentes. Donizete não havia apenas confrontado um operativo, ele havia enfrentado uma peça de um xadrez muito maior, e aquela peça havia se sacrificado para proteger o jogador principal. Os olhos verdes de Donizete se fixaram no obelisco pulsante. O lobisomem lá fora ainda rosnava, mas sua agonia era a de um fantasma. O elo estava enfraquecido, mas não quebrado. A torre continuava a irradiar sua energia, ainda que com menos ímpeto. A luta principal ainda não havia terminado. Ele tinha que desativar o obelisco, o coração daquele esquema. Mas a voz do homem, "Ele virá por você", ecoava em sua mente. A purificação daquele agente havia sido um aviso, uma declaração de guerra de uma entidade ou organização que transcendia a compreensão comum. Donizete estava agora no radar de algo verdadeiramente antigo e poderoso. E este era apenas o começo. Ele ergueu a mão, sua energia purificada concentrando-se, pronta para atingir o obelisco. Ele podia sentir a complexidade de sua estrutura energética, os símbolos se contorcendo em seu interior como veias de um organismo maligno. Seria preciso mais do que um simples pulso, seria um confronto direto de vontades e poderes. O ar na câmara tremeu, a luz do painel de controle falhou e voltou, e a intensidade do zumbido da torre aumentou novamente, como se reagisse à sua intenção. A batalha final estava iminente, mas a vitória, ele sabia agora, seria apenas um passo em uma guerra muito maior. O grande arquitetura, o nome pesava sobre ele, a promessa de um inimigo que aguardava nas sombras, observando, planejando. O destino de Pedra Branca, do lobisomem e talvez de todo o Brasil, dependia daquele momento. Donizete inspirou fundo, o ar denso e metálico preenchendo seus pulmões, e então, com uma força primordial, sua energia irrompeu em direção ao obelisco, uma onda de luz pura colidindo com a escuridão ancestral. A câmara foi preenchida por um clarão ofuscante, o som de energia em conflito rasgando o silêncio, e a própria estrutura da torre pareceu gemer sob o impacto. A guerra contra a linguagem sombria havia atingido um novo e perigoso nível. A energia purificada de Donizete irrompeu, uma onda crescente de luz branca, não uma força destrutiva, mas um éter de anulação, um bálsamo gélido contra a febre maligna que corrompia o obelisco. O clarão preencheu a câmara, tão intenso que por um instante a realidade pareceu dobrar-se sobre si mesma. O zumbido insidioso da torre, antes um pulso de escuridão quase palpável, transformou-se em um chiado agônico, um grito inaudível que rasgava o tecido do ar. Os símbolos retorcidos na superfície do obelisco, que antes dançavam com uma vida própria, se contorceram ainda mais, como escrituras em papel que ardem e se desfazem, seus contornos malevolentes se dissolvendo sob a investida de uma pureza avassaladora. Donizete manteve a concentração, seus olhos verdes fixos no monólito, sua mente uma fortaleza de propósito. Sentia a luta da energia, a linguagem sombria tentando resistir, contra-atacar, invadir seu escudo mental. Mas sua vontade, forjada na fornalha do sofrimento e purificada por sua própria transformação, era inquebrável. Ele era a contraparte daquele mal, a antítese, um farol de luz na escuridão mais profunda. A sensação que emanava do obelisco era de uma energia fria e sintética, um horror fabricado diferente da selvageria primordial dos lobisomens, mas igualmente letal em sua capacidade de perverter. Ele não estava apenas desativando uma máquina, estava desmantelando um pedaço de uma grande arquitetura, derrubando um dos pilares da podridão que se espalhava pelo país. Lá fora, a agonia do lobisomem, antes um lamento gutural que ecoava pelas ruas e becos, cessou abruptamente. O elo havia se rompido. Donizete sentiu a mudança na própria teia da realidade, um nó desfeito, um véu erguido. O zumbido da torre diminuiu, cessou, e então um silêncio pesado e opressor pairou sobre a câmara, apenas quebrado pelo suave gotejar de água em algum ponto distante da estrutura subterrânea. O ar, antes denso com o cheiro de ozônio e metal quente, começou a clarear como se um filtro invisível estivesse purificando cada partícula. O obelisco, antes pulsante e ameaçador, estava inerte. Sua superfície negra e lisa,
agora refletia a luz fraca dos painéis que ainda funcionavam. Uma lápide fria para a abominação que havia sido. Não havia explosão, nem colapso espetacular. Apenas a quietude da exaustão, a escuridão sugada para dentro de si mesma. O mal não havia sido destruído, mas neutralizado, contido. Era a marca do trabalho de Donizete. Purificação, não aniquilação. Ele abaixou a mão, sentindo a energia purificada retornar e se aquietar em seu próprio ser. Uma reserva vasta e calma. Um alívio tênue percorreu-o, a satisfação fugaz de mais uma batalha vencida. Mas a sensação durou pouco. A mente de Donizete, aguçada pela transformação, já processava os detalhes, ligando pontos que para outros seriam aleatórios. Ele virá por você. A voz do homem que se desfez em nada ainda ecoava em seus ouvidos. As palavras não como uma ameaça vazia, mas como uma promessa terrível. Não era um blefe. A anulação daquele agente, sua subserviência absoluta a essa grande arquitetura, era um testamento da crueldade e do controle que eles exerciam sobre seus lacaios. Era uma mensagem direta para Donizete. Você é um incômodo, e seremos nós a cuidar disso. Ele aproximou-se do obelisco silenciado, seus passos firmes e sem eco na câmara outrora ruidosa. Seus olhos verdes, que agora irradiavam um brilho de sabedoria antiga e um poder calmo, varreram a estrutura. Não havia marcas de explosão, nem cicatrizes da purificação. O monólito parecia intocado, mas sua essência maligna havia sido erradicada. No entanto, algo chamou sua atenção. No ponto exato onde a energia do obelisco se conectava ao sistema de tubulações que corriam pela parede, havia uma marca, um símbolo. Não era um dos símbolos retorcidos que adornavam a superfície da torre, nenhum dos que ele havia visto em Pedra Branca. Era algo diferente, mais sutil, gravado na pedra polida da parede com uma precisão quase cirúrgica. Um círculo perfeito, com um único ponto central, e 3 linhas finas irradiando para fora do círculo em ângulos exatos de 120 graus. Um trigrama em miniatura, geometricamente perfeito, mas com uma aura de profunda antiguidade, quase invisível a um olhar comum. Donizete havia sentido uma ressonância tênue ao desativar a torre, uma vibração que se encaixava em seus padrões mentais de linguagem sombria. Mas este símbolo era diferente. Ele irradiava uma energia fria, contida, quase um eco do homem que se anulara. Ele tocou o símbolo com a ponta dos dedos. A pedra estava fria, mas uma vibração sutil, quase inaudível, correu por sua pele. Não era a energia corrupta que ele estava acostumado a neutralizar, mas algo mais complexo, mais ordenado. Uma assinatura. Isso não era apenas um ponto de controle, era uma marca de propriedade, de autoria. A grande arquitetura estava deixando sua assinatura, um desafio. Este símbolo estava presente em outros locais, ele não havia notado. Sua percepção de padrões era aprimorada, mas a escala dessa rede, a sutileza de suas marcas, era de tirar o fôlego. A mente de Donizete começou a girar, não com pânico, mas com uma clareza primal que agora era parte de seu novo ser. Os símbolos recorrentes que ele observara em Pedra Branca, a entidade ancestral em Porto Sombrio, o parasita psíquico em Altos da Neblina e agora o mal contido e manipulado em Porto Cinza. E este novo símbolo. Tudo estava conectado. Não eram eventos isolados. Era uma teia, uma rede meticulosamente planejada, e cada ponto era um fio na grande arquitetura. Aquela organização, ou entidade, ou seja lá o que fosse, estava manipulando o mal, usando-o como uma ferramenta, uma arma em uma guerra que o mundo mal percebia que estava acontecendo. E agora, Donizete era um alvo. Ele se afastou do obelisco, seus olhos verdes varrendo a câmara como se buscasse respostas no vazio. Não havia mais nada para ser feito ali. A torre estava silenciada, Pedra Branca livre de sua influência direta. O lobisomem, o homem que havia sido vítima da maldição e da manipulação, provavelmente havia revertido à sua forma humana, exausto e sem memória da fúria bestial, um mero peão descartado. A tragédia dos lobisomens, sempre seres de sofrimento involuntário, nunca participantes conscientes de uma conspiração maior, era um lembrete cruel do quanto o mal podia perverter e destruir vidas inocentes. Donizete tinha que sair dali, voltar para a superfície.
Sua missão em Pedra Branca estava completa, mas a guerra mal havia começado. Ele tinha que entender a extensão dessa grande arquitetura, decifrar sua linguagem sombria e encontrar a origem dessa força maior. O símbolo gravado na parede pulsava em sua memória, uma chave para o próximo estágio de sua caçada. Ele moveu-se com a graça e a velocidade de um espectro, subindo a escadaria escura que o levara ao coração da torre. Ao emergir na superfície, o ar de Pedra Branca, antes opressor e pesado, parecia agora mais leve, mais puro. O sol começava a surgir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e uma calma etérea pairava sobre a cidade. Os moradores, antes aterrorizados, agora começavam a despertar para um dia sem o jugo da maldição, sua paz restabelecida, mesmo que não soubessem quem a havia trazido. Donizete preferia assim. Ele era um guardião invisível, e o reconhecimento não era o que ele buscava. O Ford Landau preto esperava-o na estrada, imponente e silencioso, um reflexo de sua própria presença. Era seu casulo de propósito, seu santuário na estrada. Donizete abriu a porta com um movimento fluido e entrou, o couro macio do assento cedendo sob seu peso. Ele ligou o motor, o ronco suave preenchendo o silêncio da madrugada. Seus olhos verdes se fixaram no horizonte, o sol nascente revelando a vastidão do Brasil, um mapa de mistérios e horrores esperando para serem descobertos. Ele pegou um pequeno caderno de capa de couro e uma caneta no porta-luvas. Com uma precisão meticulosa, desenhou o símbolo que havia encontrado na torre. O círculo, o ponto central, as 3 linhas irradiando. Era um novo elo, uma nova pista, mas acima de tudo, era um desafio. A grande arquitetura sabia que ele estava lá. Eles o haviam marcado, e a promessa "ele virá por você" reverberava. Não era apenas sobre neutralizar entidades, mas confrontar o cérebro por trás de tudo. A escala do conflito havia se expandido. O que viria agora? Onde estaria o próximo ponto nessa rede sombria? Onde o ele que o homem havia mencionado aguardava? Donizete fechou o caderno, sua expressão focada e determinada. Ele engatou a marcha e acelerou, o Landau deslizando suavemente pela estrada que serpenteava para fora de Pedra Branca. A cidade ficava para trás, purificada, mas a caçada não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ele estava agora em uma nova fase de sua missão, não mais um caçador de anomalias isoladas, mas um combatente em uma guerra silenciosa contra uma inteligência sombria e organizada. O Brasil era vasto, e o mal espreitava em cada sombra, agora com um novo propósito: vir por ele. A estrada à sua frente se estendia infinitamente, e com ela a promessa de novos horrores e o confronto inevitável com o que quer que fosse a grande arquitetura. Ele estava pronto. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário sobre o que achou do vídeo. Nos vemos no próximo episódio de A Maldição da Lua Cheia.